galera, sou o professor Elton Soares, eu ministro aí a disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico. Estou aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola, de um projeto maravilhoso, que é um projeto para te aprovar no Enem. E espero que todos curtam esses vídeos, que aproveitem ao máximo e com a certeza do que o que vai ser falado aqui, o que será falado aqui, estará na sua prova. Venha fazer parte dessa nova história. Eu estou aqui com a parte de análise combinatória, que seria tanto a parte de combinatória e probabilidade, que hoje tem sido ministrado muito na parte de raciocínio lógico, né? Mas são matérias lá do terceiro ano do ensino médio e acaba que hoje fala-se em lógica, mas a matemática é pensada de uma maneira mais lógica, vamos dizer assim. Falando em princípios fundamentais de contagem, todas as provas do Enem, desde o início do Enem, teve esse tópico na prova, juntamente com probabilidade. Teve no último Enem, teve no anterior, ou seja, teve em todos. E estará no seu agora o Enem de 2017, com certeza. Vamos ver aqui, são dois princípios básicos de contagem. Eu chamo o primeiro de princípio multiplicativo e o segundo de princípio aditivo. Veja só esse exemplo. Imagina que uma jovem, ela tenha disponível duas saias distintas. E também, olha, percebam que apareceu esse e também tenha 3 blusas distintas. Só tem isso disponível em seu guarda-roupa. E a pergunta seria, de quantas maneiras essa jovem consegue se vestir? Percebam, a pergunta é de quantas maneiras essa jovem consegue se vestir. É preciso atentar na seguinte interpretação. Na hora de se vestir, essa jovem vai ter que optar por uma saia e vai ter que optar por uma blusa. Percebam que ela vai ter que optar por saia e blusa. Quantas possibilidades de saia ela tem? Se ela tem duas saias distintas, ela pode escolher qualquer uma, então teria duas possibilidades. Depois que ela definir qual dessas saias que ela deverá usar, é preciso escolher uma blusa. Então vamos lá, de quantas maneiras ela pode escolher essa blusa? Quantas blusas disponíveis? 3, então ela tem 3 possibilidades. Na minha interpretação cabe o E, porque ela usa saia e blusa. E em contagem, quando tiver o E na interpretação, esse E é multiplicativo. Então basta eu fazer a multiplicação, eu vou ter 2 vezes 3, teremos 6, ou seja, ela tem 6 possibilidades de se vestir. Eu já uso essa técnica do E para eu não perder o tempo com aquele diagrama de árvore que vem lá no livro, não tenho esse tempo na prova. Porque senão o aluno, o candidato ao Enem, deveria fazer assim, ó. Ela pode optar pela saia 1. Saia 1 com blusa 1 seria uma possibilidade. Outra possibilidade, saia 1 com blusa 2. Ou ainda, saia 1 com blusa 3. Percebam que com a saia 1, ela pode se vestir com 3 maneiras distintas. Ainda ela poderia ter optado pela saia 2. Se ela usar a saia 2, ela pode combinar saia 2 com blusa 1, saia 2 com blusa 2 e ainda a saia 2 com blusa 3. Contando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, que seria a mesma resposta. Então não vou perder tempo fazendo esse diagramas de árvores que a gente chama em matemática. Então vamos lá mais uma vez, vai ter que optar por uma saia e por uma blusa, apareceu o E em contagem é um E multiplicativo, 6 possibilidades distintas. Imagina então que se ela tivesse 10 saias diferentes e 15 blusas distintas. Nós teríamos então 10 vezes 15, 150 possibilidades diferentes dessa menina se vestir. Então, a galera que reclama muito aí que não tem roupa, talvez tenha que aprender um pouquinho mais de análise combinatória. Agora, olha só o cuidado. Olha esse exemplo. Imagina um jovem, ele tem aqui, ó, 2 pares distintos de sapatos e tem 3 pares distintos de tênis. Muitos alunos já me falaram assim, Elton, na hora que eu vejo o E, eu multiplico. Apareceu o E, eu multiplico. Eu peço muito cuidado com esse E aí, não é só aparecer e sair multiplicando, não. Percebam aqui que este jovem tem sapatos e tem tênis. Se eu for com essa lógica que toda vez que eu olhar o E eu vou multiplicar, eu perco essa questão. Vamos imaginar um pouquinho. Na hora de calçar os pés, esse jovem vai ter que optar por sapato ou tênis. Apesar de estar escrito E, na hora de interpretar, aparece o que na minha interpretação? O OU. Então, na hora de multiplicar ou somar, que o OU ele é aditivo, não é só na escrita, é na interpretação. Vamos voltar? Ele tem sapatos e tem tênis. Posso multiplicar? Não. Sapatos e tênis são calçados, um gênero só, vamos pensar assim. Na hora de calçar os pés,
o jovem vai ter que optar ou pelo sapato ou pelo tênis. E quando aparece o ou em contagem, candidato, ele é aditivo. Eu precisaria então aqui somar 2 mais 3, 5 possibilidades que ele tem de calçar os pés. Lembrando que ou ele vai optar pelo par de sapato 1, ou pelo par de sapato 2, ou ainda pelo par de tênis 1, ou ainda par de tênis 2 e, por fim, o par de tênis 3, totalizando 5 possibilidades. Então, essa é a primeira ideia de contagem. É multiplicativo ou aditivo. Porém, cuidado, não é apenas escrito, é interpretativo. Eu vou apagar aqui agora e vamos já pegar um exemplo aí de uma questão feito por uma banca chamada Sesgran Hill. Já vou apagar aqui para a gente resolver essa questãozinha usando essa técnica. Então, a primeira ideia aqui de contagem, o E multiplicando e o OU somando. Lembrando que em prova, o que mais pega são as restrições. Eu tenho que ficar atento nas provas de hoje. Fazer só o básico é importante para eu iniciar uma matéria, mas tirar as restrições é o que vai ser o meu desafio em prova. Vamos lá, matar uma questão aqui. Então vamos lá aplicar essa técnica de contagem e ficar bem atento às restrições. Perceba essa questão. Eu tenho aqui uma jovem de nome Mariana, que foi passar um fim de semana na casa de uma amiga e levou na bagagem, olha o que o texto fala, está levando na bagagem 5 camisetas. Porém, nessa questão, o examinador está colocando aqui cores aqui, ó, uma branca, uma azul, uma rosa, vermelha e preta. Então, estão aí 5 camisetas, 5 cores distintas. E também está levando 3 bermudas. E a pergunta é de quantos modos Mariana poderá escolher uma camiseta? E apareceu o E, já está escrito o E, mas eu preciso verificar se esse E também estará na minha interpretação. E uma bermuda para se vestir. Se ela deseja, aí vem a restrição, ó. Se ela deseja que as peças escolhidas tenham sempre cores diferentes. Vamos pensar, ela tem bermuda e tem camiseta. Na hora de se vestir, Mariana vai ter que optar pela bermuda e pela camiseta. Cabe o E na interpretação. Percebam que se vocês usarem o OU na interpretação, ficaria estranho. Já pensou, Mariana, com ou bermuda ou camiseta? Se eu excluísse uma, não seria ideal ela sair assim. Se ela for sair para qualquer evento, ela tem que usar essa bermuda e essa camiseta. Então o E cabe aí. Imagina que não houvesse a restrição. Mas, professor, se não houvesse a restrição, era muito fácil. Porque eu só pego aqui, ela vai ter que optar por uma bermuda e vai ter que optar por uma camiseta. E esse E eu sei que é um E multiplicativo. Então vamos ver. Usando a técnica de contagem, bermudas. Ela tem aqui 3 bermudas disponíveis. Camisetas, ela tem 5. Eu teria aqui 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. Aqui tem um errozinho aqui na digitação, mas aqui seria uma opção 15. Ó. Imagina um candidato vem aqui e marca essa. Errou. Por que erra? Eu preciso verificar que tem uma restrição nela. 15 possibilidades eu teria se não houvesse restrição nenhuma. Mas o que o examinador está pedindo? Que camiseta e bermuda tenham cores diferentes. 15 ao total. Vamos pensar um pouquinho. Quantas cores se repetem? Eu tenho aqui camiseta branca, mas eu não tenho bermuda branca. Eu tenho camiseta azul, vamos olhar aqui, tenho camiseta azul e também tenho bermuda azul. Perceba que existe a possibilidade dessas 15, tem a camiseta azul e bermuda azul, é o que não serve para ele. Vou olhar outra cor, eu tenho aqui outra cor preta. Preta com preta. Então vamos lá, como é que eu vou dar a resposta nessa questão? 3 vezes 5, 15. 15 é tudo. Cores diferentes e cores iguais. Mas só que o examinador quer cores que não tenha cores o quê? Que não tenha cores iguais. Quantas cores se repetem? Azul e preta. Então tem 2 cores se repetindo. Esses 2 casos não me servem. Na hora de responder, eu vou lá no 15 e retiro 2. Por que 2 que eu estou retirando, candidato? Por que eu estou retirando 2? Azul com azul, preta com preta. Isso não serve. Por que isso não serve? Porque ele quer que as peças escolhidas sejam sempre de cores diferentes. Então vou lá no 15, retiro 2 e a minha resposta é 13. Ou seja, o gabarito que eu deverei marcar é o 13, letra C. E não o 15. Tá? Então cuidado, porque às vezes tem uma restriçãozinha e o candidato passa batido por isso daí e joga fora uma questão. Tá, essa é uma questão aí bem simples e eu vou passar uma aqui agora, já do Enem,
de 2016, uma questão do Enem de 2016, questão repetida do Enem, vamos lá, já havia sido cobrado anteriormente a mesma história. Olha como é que está a questão aqui, ó. Enem 2016. Lembrando que no Enem nós tivemos duas aplicações esse ano, ainda tem uma terceira aplicação que é diferente, alguns casos particulares aí. Mas ao Enem 2016. Vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. Opa, desculpa. Estou aqui já apagando com o mouse. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos lá, uma questão para o Enem de 2016, questão repetida no Enem. É um tipo de raciocínio bastante utilizado nessas provas aí do Enem. Enem 2016. Para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com 3 lápis de cores diferentes. Então tem aqui esse desenho, tem aqui a figura A, B, C e D. E ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. Então está aqui. Eu tenho aqui 4 círculos e eu tenho 3 cores. E aqueles que são ligados por um segmento têm que ter cores diferentes. Tá. De quantas maneiras diferentes a criança poderá fazer o que o pai pediu? Então vamos aí, Enem 2016, questão repetida, bastante cobrado. Vamos lá desvendar e qual é o perigo dessa questão. Na hora da criança pintar o círculo A, ela tem quantas possibilidades para fazer isso? Como a questão já me fala, ela tem 3 cores diferentes. Então, se eu começar por A, nota-se que eu posso começar por qualquer uma. Eu teria 3 possibilidades para esse primeiro círculo. Porém, o detalhe é, quando eu ligar ao mesmo segmento, tem que ter cor diferente, né? Então, se eu usar uma dessas cores, se eu for para B, eu teria quantas possibilidades? 2 possibilidades. Tá aqui? 2. Onde que está o erro? O que a maioria fez e errou nessa questão? Começou aqui 3 possibilidades, 2. Na hora de pintar esse cara aqui não pode ser pintado com a mesma cor que está sendo utilizada em B. Eu tenho 3 cores diferentes. Agora vem cá, pode ser a mesma cor de A, porque não está ligada pelo mesmo segmento. Ou seja, na hora de colocar aqui, o que o candidato vai pensar aqui? Já começa na cabeça dele. Usei uma cor aqui, não posso repetir aqui. Então eu tenho 2 possibilidades. Quando chegar nesse, eu não posso repetir a de B. Então eu continuo com 2 possibilidades. E quando chegar aqui? Aqui é onde está o pulo do gato. Quantas possibilidades eu tenho? Professor, eu tenho uma, porque não pode ser a C, não pode ser a cor de C e não pode ser a cor de A. Perceba a restrição que tem na questão. Eu não posso ter cor quando é ligada no mesmo segmento. Aí o candidato vai lá e marca aqui para mim, aqui, ó, tem uma possibilidade. Vou voltar na questão. Comecei com 3 cores, 3 possibilidades. Tá aqui. Usei uma cor, não posso repetir aqui, me sobram 2 possibilidades. Vou para C. Não posso usar a cor de B, mas eu posso usar a cor de A. Então eu tenho 2 possibilidades, só não posso repetir a de B. Mas quando eu chegar em D, eu não posso usar nem a de C, nem a de A. O candidato fez isso, vai lá na prova, e é o princípio multiplicativo, porque você pinta A, E, B, e C e D, e multiplica para mim 3 vezes 2, dando 6, vezes 2, dando 12, vezes 1, 12, e vai lá e marca para mim a letra B, dizendo que é 12. Muita gente foi lá e marcou essa questão, errou. Por que errou esse tipo de exercício? Olha só o que está por trás dessa questão. Perceba uma coisa. Quando você escreve aqui para mim em D, aqui que está o pulo do gato, aqui onde que está o erro, uma possibilidade, isso é verdade se A e C tiverem cores diferentes. Imagina 2 cores, preto e branco. Eu tivesse aqui 3 cores, aqui vamos lá, preto, branco e vermelho, imagina. Se esse aqui foi preto e esse aqui foi branco, esse obrigatoriamente precisa ser vermelho, porque não pode ser o preto de cima e nem pode ser o branco de lado. Mas isso se essas cores forem o quê, turma? Diferentes. Porém, existe um caso que se essas cores fossem iguais. Imagina que eu pintei aqui de preto e aqui também de preto. E pode acontecer porque elas não são ligadas por um segmento. Se eu pintei preto e preto, essa daqui pode ser tanto branco quanto vermelho, seria 2 possibilidades. Então, para eu matar essa questão que já caiu no Enem,
se eu não me engano, em 2014, repetiu agora de novo, eu preciso entender. Eu preciso analisar quando o A tiver cor diferente de C, mas eu preciso lembrar também, no caso, quando eles tiverem cores iguais. Então, pode acontecer o quê? Isso ter cor diferente, mas também é preciso analisar quando eles tiverem cores iguais. Então, vou ter que fazer aqui mais um caso, porque tanto A e C pode ter cores diferentes ou em contagem, lembrando que esse ou é um ou aditivo, quando eles tiverem cores iguais, e já estou acabando a questão. Venham aqui, começo de novo, eu tenho aqui 3 possibilidades. Aqui eu passaria a ter quantas possibilidades? 2 possibilidades. Se eu não, passo a ter 2 possibilidades. E agora aqui? E aqui? Se essas cores aqui, ó, foram diferentes aqui contigo, quando que elas serão iguais? Quando que elas serão iguais? Se elas forem iguais, aqui eu passo a ter uma única possibilidade. Eu passo a ter uma única possibilidade. Por quê? Porque eu quero que repita essa. Então eu estou tendo aí cores iguais. E ao chegar aqui, quantas possibilidades sobrariam para mim? Se essa cor é igual a essa, então me sobrariam 2 possibilidades. Eu teria 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Que me daria aqui, ó, total de 12 possibilidades aqui. Agora, percebam que eu comecei a questão resolvendo aqui de uma forma tradicional. Eu comecei resolvendo a questão de uma forma tradicional. E essa solução aqui está errada. Era preciso fazer o quê? Separar essa, trabalhar com cores iguais. Estou trabalhando com essa diagonal igual. E finalizar a minha questão aqui, ó. A, B, C e D. Cores iguais. Agora eu vou fazer aqui com cores diferentes, porque a primeira interpretação está errada, falta contagem. Chego aqui e escrevo quantas possibilidades? 3. E depois aqui, 2. Por que 2? Eu preciso garantir que essa cor seja diferente de A. Porém, eu quero que C seja diferente de A. Não pode ser igual a A, mas C também não pode ser igual a B. Eu tenho 3 cores. C não pode ser igual a A, não pode ser igual a B, então ela só tem uma possibilidade. E agora aqui no final, candidato, A, 3 possibilidades, B, 2 possibilidades, C, 1 possibilidade. Percebam que A é diferente de C. Então eu tenho 3 cores, essa cor é diferente dessa, essa não pode ser igual nem a A, nem a C, então também me sobra uma possibilidade. Qual é a minha resposta final? 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, vezes 1, 6. Então aqui eu teria 6 possibilidades. Quais seriam os 2 casos possíveis? Serem iguais e serem diferentes. Sendo iguais, 12 possibilidades, sendo A diferente de C, 6 possibilidades, totalizando 18, e eu venho aqui e marco o gabarito letra C, 18, tá? Cuidado que essa primeira forma de resolver é o que a maioria faz, mas esquece de analisar as possibilidades tanto para A quanto para C, uma questão que pouca gente acerta no Enem. Então, caminho errado, caminho correto, são esses 2 passos, ok? Não é uma questão assim tão simples, a maioria dos alunos esquecem de analisar essa questão do A com C. Mas vamos lá, vamos para os próximos vídeos aí, vou dando mais algumas diquinhas. Até mais.